Eu sei que família é algo que está no coração de Deus. E eu confesso que eu nunca imaginei ter uma família. Eu nunca imaginei ser casado e eu sempre pensava que isso é uma coisa que não era muito normal, haja visto que a família que eu tive não foi uma família muito bem estruturada. E por isso, ainda muito novo, envolvi-me com drogas e tive uma vida perdida. Eu não sabia o que era muito essa questão de o pai, a mãe ali estar presente, amor de filho. Não entendia muito o que era isso. Mas Deus me deu uma família. Deus me deu uma esposa. Completaremos 23 anos no próximo mês. E não me arrependo nem um minuto. Faria tudo de novo, se fosse necessário. Porque eu entendo que isso foi um projeto de Deus para nós. Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 30 e 31, diz assim: na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Verso 25, capítulo 21. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Podem sentar. Este é o último capítulo do Evangelho de João. Mas isso aqui não seria o início do Evangelho. É o fim. Mas João está escrevendo aqui o propósito. E esses dois textos que li, ainda que você os leia separadamente, você consegue perceber que João está registrando isso com coesão e coerência. Se eu ler só esses versos aqui que li, você conseguiria ter uma compreensão do que o apóstolo estava querendo dizer a você. A sua mensagem, o seu propósito. Quando João escreve seu evangelho, com certeza você sabe disso, que a igreja já estava composta, sua grande maioria, por gentios. Não era mais aquela igreja judaizante, mas muitos gentios, principalmente de língua grega. Então, quando João vai escrever, ele precisa, com a mentalidade judaica, porque ele era um judeu, mas escrever em grego para que os gregos entendessem quem era a pessoa a qual ele estava falando. É por isso que João vai usar uma expressão que no mundo grego era muito conhecida, o logos, que nas nossas traduções está a expressão verbo. E outras traduções vão trazer a expressão palavra. O intuito de João era mostrar a eles, porque eles tinham um entendimento de que o mundo e tudo que fora criado foi criado porque uma palavra foi dita. Agora, é claro, eles não sabiam dizer de onde veio, ou quem foi que deu essa palavra. Quem
foi o verbo ou logos? C.A. Dodd, ele escreve num comentário a respeito do Evangelho de João e gasta 50 páginas para tentar explicar o logos, que não é uma coisa fácil de explicar. Mas João quer dizer para nós de maneira simples: no princípio era o verbo. E quando João está dizendo que no princípio era o verbo, ele está querendo dizer que antes que houvesse princípio, ele já era. Antes que fosse dita qualquer palavra ou expressão, ele já estava lá. Haja visto que João está usando a mesma expressão aqui no grego que está lá no hebraico, no livro de Gênesis, no capítulo 1. Mas ele está querendo dizer que este verbo é o Criador de tudo e de todas as coisas, e por isso ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E nele estava o quê? Vida, porque ele é o Deus da vida. Nele vida é gerada. Onde ele chega, a vida chega. Pode a morte estar lá, mas se ele chegar, vida será gerada. Mas ele vai dizer que esse verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. E aí você pergunta, o que quer dizer isso? O termo que João usa aqui é proston theon, cara a cara com, face a face com. E aí o grego lê isso, que entendimento ele vai ter? Porque quem é que pode estar cara a cara com Deus? Quem é o ser humano? Quem seria o animal? Ou até mesmo o mundo, ou qualquer outra coisa que fora criada diante de Deus, não se sustém. Quando Deus, ele desce em cima do Sinai, e o Sinai está lá até hoje, ele tremia na presença do Eterno. Quando os homens chegam para prender Jesus no jardim do Getsemane, aí perguntam, quem é Jesus? E ele diz, sou eu. Eles caem por terra. Quando João o vê na ilha de Patmos, ele olha, ele diz, e quando eu vi, eu caí como morto. Porque na presença de Deus, ninguém fica de pé. Aí agora, João está dizendo que quem está falando aqui fica cara a cara com. Como é que fica cara a cara com, irmão? Só pode ficar cara a cara com Deus, quem também é Deus. Então essa é a apresentação que João faz a respeito do Cristo que nós servimos. E no verso 14 ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que esse verbo, essa palavra, ela encarnou, ela se tornou carne e habitou entre os homens. E ele ainda vai dizer, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora isso aqui é um grande mistério, porque o fato do verbo encarnar é algo que só Deus podia fazer. Só Deus poderia fazer algo nesse sentido. E é por isso que João vai dizer, e vimos sua glória como do unigênito do Pai. Jesus é o único unigênito. Você sabe que quando João está dizendo que ele é unigênito, ele é o único monogenes. Mono, único, genes, gerado. Jesus foi o único ser humano gerado sem
o ato sexual. Por isso, nele é quebrado a questão do pecado. E Maria ficou preocupada com isso, né? Como é que vai ser isso? O que é que eu vou fazer? Se preocupa não, irmão. Quando Deus coloca num negócio, fica tranquilo, diz, não se preocupe. O anjo falou, o Espírito de Deus te envolverá, e o ser que há de vir de ti será Hagios, santo, porque ele é santo, verdadeiro, justo e fiel. E o verbo se faz carne e habita entre nós. E o que é que ele faz quando ele habita entre nós? Se você pegar a palavra que João está usando aqui e a palavra que está no Antigo Testamento, o termo que era usado por tabernacular, o que João está querendo dizer? Ele está querendo dizer que assim como lá no deserto Deus habitava no Mishkan, o tabernáculo móvel, Jesus no Novo Testamento é a mesma pessoa andando no meio do seu povo. Quando Deus anda no meio do seu povo, o que ele faz? Aí João vai relatar o Evangelho. Como assim, pastor? Agora a gente vai começar a entender o que ele escreveu lá no final. Jesus fez ainda outros milagres que eu não registrei aqui. Porém, esses que eu registrei foi para quê? Para que você observe os milagres. Veja, a expressão que ele usa é semeiam os sinais, as marcações, e saiba quem ele é. E onde é que Jesus começa fazendo milagre, irmão? Em Caná da Galileia, em um casamento. Agora você vai pensar, por que Jesus inicia o milagre em um casamento? Porque o primeiro problema da humanidade se deu em um casamento. E esse casamento, irmão, não foi feito por um padre, não foi feito por um pastor, não foi feito por um rabino. Quem foi que fez o primeiro casamento? O próprio Eterno. Era um casamento que tinha tudo para dar certo, mas teve problema. Porque a esposa deu ouvido a outra voz, que não a voz de Deus. E é interessante que, quando Deus se apresenta lá no jardim, e Deus chama Adão, Adão, porque mais que Eva tenha feito algo que trouxe o problema, quando Deus vai cobrar, ele vai cobrar de quem? Do marido. Aí ele chega, Adão, Adão. Aí está lá o Adão. Estava escondido. É porque eu ouvi a tua voz e eu fiquei com medo, porque eu estava nu. O que é que Deus disse a ele? Nu? Quem te fez saber que estavas nu? Essa pergunta é muito profunda, irmão, porque quando Deus diz isso, o intuito dele não é saber o que ocorreu, mas a quem você ouviu. E todo o problema da humanidade se deu por quê? Ouvir uma palavra contrária à palavra de Deus. E você sabe que a serpente, o que é que ela fez? Ela partiu de uma verdade, foi assim que disse Deus. Depois ela traz uma negação, não morrerás. E depois ela vem com um acréscimo. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Toda vez que você vê alguém falando da Escritura, ele vai partir da verdade. Mas cuidado com a negação da palavra e os acréscimos. E daí se deu todo o problema.
Porque diante do que ocorreu, Eva nem se deu conta de que aquela promessa que tinha sido feita não foi verdadeira. Porque a serpente Hanahasha, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. A mentalidade judaica era que você teria do bem ao mal todo conhecimento. Assim como o judeu pensa, Deus criou céu e terra, criou o universo. E assim como o salmista que diz, olha, medita na palavra de dia e de noite, todo o tempo. Cadê todo o conhecimento, irmão? Porque depois que ela comeu, e ela deu a Adão que estava bem próximo dela, cadê todo o conhecimento? Porque se realmente tivesse todo o conhecimento, qual era a próxima árvore que comeria? Da vida. Então, foi só engano. E aí, nesse sentido, para que resolvesse esse problema, homem não poderia resolver. O que tem que acontecer? Um segundo Adão. O próprio Deus tem que encarnar agora, andar entre nós, para resolver esse problema. E é por isso que Jesus vai dar início aos seus milagres em um casamento. E é muito claro que Jesus é convidado àquele casamento. E coisa boa, né, irmão? Porque hoje em dia tem gente que nem convida mais Jesus para o casamento, mas está lá ele. Quando acaba o vinho e a mãe de Jesus sabe quem ele é, porque, irmão, ela não teve relação com homem algum, e ela fica gestante, ela vê o menino crescendo, é feito nele a Brit Milá, a circuncisão, ele vai se tornar um filho do mandamento, o Bar Mitzvah. O menino cresce e ela vendo tudo aquilo, ela sabe quem ele é. Aí ela chega para ele e fala: acabou o vinho. E Jesus não foi desrespeitoso quando ele diz a ela: Guiné, mulher, que tenho eu contigo? Ele não está sendo ignorante, ele só está dizendo para ela: chegou a hora ainda não. Mas como ela sabia, ela disse: ó, faça tudo quanto ele disser. Quer milagre? Faça tudo quanto ele disser. Que lá atrás, do primeiro casamento, não fizeram como Deus tinha dito, mas agora Maria entendeu, só se fizer como ele falou, o milagre vai acontecer. Aí Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Irmão, Jesus trabalha com o que você tem. Precisa, trabalha com o que você tem. Tem o que aí? Tem 7 talhas ali. Pega elas lá, leve em enche de água. Só isso. Aí você pensa, foi lá, pegou as talhas pesadas, cada uma cabia mais ou menos 70 litros, abre a torneira, né? Tinha torneira, encanação, coisa linda naquela época, né? Não existe isso não, irmão. Tinha que pegar na corda, no couro do animal, puxar do poço, para poder colocar num canto, para colocar dentro. Dava trabalho. Às vezes o que Jesus pede dá trabalho, mas se fizer do jeito que ele falou, vai acontecer o milagre. E foi simples. Depois que encheram, Jesus só disse: ó, leva para o mestre de sala lá, o responsável, o organizador da festa. Ele sabe o que ele vai fazer. Foi simples. Foi simples. Adalto Lourenço, um físico já falecido, ele disse que a coisa mais simples era transformar água em vinho. Aí você pergunta: por que até hoje não estão transformando? Ele disse: não, era simples. O homem precisava de 10 mil bombas atômicas, daquela que foi lá em Hiroshima e Nagasaki. Pegasse 10 mil bombas daquela, quebrasse a molécula da água e modificasse, transmutasse ela numa molécula de vinho. Simples, assim. Sabe o que é isso, irmão? Com toda a inteligência que se tem hoje, e mesmo com as AIs, o homem ainda não conseguiu fazer isso. Só
quem poderia fazer isso? O Deus Todo-Poderoso, o Verbo encarnado. E João está dizendo, e nisso deu Jesus início aos seus milagres. E muitos creram nele. Jesus começou com esse milagre. Ainda em Caná da Galileia, chega um homem, um oficial romano, e manda falar com Jesus. Meu filho está na beira da morte. Capítulo 4, verso 46 de João. Aí Jesus vai lá e o homem diz para ele, não precisa o senhor ir lá não. Aí Jesus fala para aquele homem, você tem fé mesmo? Você precisa ver algum sinal para você crer? Aí Jesus disse para aquele homem, encurtando, vai porque o teu filho vive. Aí o homem vai embora. Irmão, você lembra que ainda que fosse um oficial, mas muitas das viagens eram a pé. Quando aquele homem chega lá, ele é recebido. Quem está lá diz, teu filho está vivo, ele está bem. Aí o homem disse o quê? Que hora foi que ele ficou bom? Aí disse, foi tal hora. Aí disse, foi nessa hora que ele falou. A hora que ele fala, o milagre acontece. A hora que ele verbaliza uma palavra, o milagre chega. Segundo milagre. Qual o terceiro milagre? A cura do paralítico no tanque. E se você analisar, você vai perceber uma coisa interessante. Aquele homem está lá naquele tanque há quanto tempo, gente? Quanto tempo? Agora você faz uma contagem simples. João, ele mostra o ministério de Jesus, os últimos anos do ministério de Jesus. E Jesus só começa o seu ministério após ele se tornar um rabino. A maioridade judaica, 30 anos. E se Jesus teve 3 anos de ministério, quando Jesus nasceu, o homem já estava lá. O homem já estava lá naquela beira daquele tanque, irmão, com aquele problema. O homem já tinha aquele problema. Estava naquela situação há tanto tempo. E eu acho interessante que João vai relatar. E Jesus vai para a festa. Só que ao invés de ele ir lá para o centro, ele vai para onde? Ele vai lá para o tanque. E aquele tanque tinha muita gente doente. Só não podia ter naquela região leproso, ou ninguém tivesse um fluxo sanguíneo. Isso não era, se entrasse no meio do povo assim, a pena era morte. Mas os demais, coxo, paralítico, todo tipo de doença, irmão, ficava ali. E ficava esperando por uma tradição angelical. O anjo vai descer. E algumas traduções dizem até que o anjo tomava banho naquela água. Só que ninguém deu um relato a respeito de quando esse anjo vinha, quando é que ele ia chegar. Só que Jesus, irmão, chegou no ambiente. E às vezes você fica esperando pelo anjo. E o anjo vai vir, o anjo vai fazer, Deus vai mandar o anjo. Ei, irmão, que anjo o quê? O próprio Deus foi que desceu lá. Você lembra o que Moisés falou? Senhor, se tua presença não for com a gente, não manda anjo não, eu quero o Senhor, o Senhor tabernaculando, andando conosco no meio do deserto. Aí Jesus chega, imagina, irmãos, tinha muita gente ali naquele ambiente. Jesus vai andando entre um e outro, entre um e outro, entre um e outro, e quando chega para ele, quando chega nele, olha ele naquela situação, e o texto diz, e Jesus, sabendo o tempo que ele estava ali. Olha a nossa ignorância, irmão. Deus não sabe quanto tempo eu estou sofrendo isso aqui, não. Deus não está vendo isso. Meu irmão, Deus sabe o dia que tu nasceu, o dia que tu vai fechar os olhos. Ele não sabe o que você está passando?
Ele não conhece? O médico falou que eu estou com isso aqui. Deus não sabe, irmão. O problema é que às vezes a gente tem que contar para o psicólogo, contar para o pastor, contar para o irmão, e ninguém resolve nada. Conta para Jesus, irmão. Conta para Jesus, irmão. Eu me lembro quando, na época da pandemia, que eu peguei a Covid, e foi aquela variante Delta, e aí eu pensei, meu Deus, vou passar 15 dias sem trabalhar, o que eu vou fazer, Jesus? Quem trabalha com venda e não vende, não ganha. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E isso com falta de ar, e aí eu de meia-noite, eu falei, Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer, eu não tenho nem dinheiro para fazer uma compra amanhã, Deus, o que eu vou fazer? Aí fui dormir. Quando foi no outro dia que eu acordei, quando eu liguei o celular, uma mensagem do pastor Francisco. O pastor Francisco falou, Eduardo, de madrugada Deus me falou que você está precisando de dinheiro, me dá o seu Pix aí. E quando o pastor Francisco mandou o Pix para mim, outra pessoa que eu não sei nem quem é até hoje, mandou outro Pix para mim. Deus mandou tanta comida, tanta gente levar, tantos irmãos daqui levar tanta coisa. Irmão, Deus cuida de você. Deus sabe o que você precisa, gente. E aí Jesus olha para ele, sabendo a situação dele, Jesus diz, você quer ficar curado? O que ele disse para Jesus? Eu não tenho ninguém. Ô irmão, você já disse isso para Deus? Não tem ninguém aqui que quer me ouvir, que quer me ajudar. Irmão, quem é que estava lá perguntando isso para ele? Era homem? O próprio Deus perguntando para ele, eu não tenho ninguém. Como é que você não tem ninguém, rapaz? Quem está aqui diante de você é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que faz o que ninguém faz. Como é que você diz que não tem ninguém? Jesus, pega a tua cama, levanta e vai embora. Para ele é simples. A gente aqui bota dificuldade, a gente aqui fica pensando, meu Deus, como é que vai ser? E Deus é só uma palavra. Terceiro milagre. O quarto, a multiplicação de pães e peixes. Você sabe como é que estava a situação de várias famílias ali. Várias famílias seguindo a Jesus, ouvindo o Rabi da Galileia. E aonde Jesus ia, eles iam atrás. Aí Jesus olhou para aquela grande multidão, e era gente, irmão. Era gente. Se os evangelistas dizem que não se contava nem mulheres e nem crianças, e eram quase 5.000 homens, multiplica por 2 ou por 3. Era muita gente. É por isso que Filipe vai dizer, Jesus chega para ele, parece até brincadeira. Jesus diz para ele, o povo está com fome? Mestre, manda esse povo embora. Já está ficando tarde, o lugar é deserto. Jesus diz, dá para eles comida. Mestre, às vezes Jesus faz umas coisas que, mestre, se tivesse 200 dinheiros aqui, ou 200 denários, o denário dava para alimentar uma família 3 vezes no dia. 200 denários dá para comprar uma padaria, irmão. Aí ele disse, isso aqui não dá para alimentar nenhuma parte desse povo. Aí de repente vem alguém, um menino lá no meio, apareceu um menino, um adolescente, porque o termo lá é paidarion, era um menino. O menino estava com comida. Aí quem pegou aqueles pães e aqueles peixes disse, nossa, só isso na tua mão, mas na mão dele é muita coisa. Irmão, a gente é muito incrédulo, irmão. Só tem isso. Você lembra da viúva? Você lembra da viúva? O profeta chegou para ela, disse, o que tu tem na tua casa, mulher? Eu não tenho nada. Aí ela lembrou, porque tem uma vírgula no texto,
Tem um espaço ali, não tenho nada. Pensou, não, eu tenho a reserva ainda. Todo judeu guardava uma reserva. Tem uma reservazinha de azeite lá, mas ele pode pedir vasilha emprestada. E é interessante que o texto diz, quando acabou as vasilhas, o azeite fez o quê? Acabou? Acabou? O azeite, Deus é inesgotável. O seu Deus é inesgotável. Não acaba, irmão. Não acaba. Você pode estudar toda a vida, você pode aprender, você nunca vai saber de tudo. Deus é inesgotável. Glória a Deus. Senhor, mas só tem isso aqui. Manda o povo sentar e organiza todo mundo. Senta de 50 em 50. O senhor está brincando. Aí Jesus tira da vasilha, do cesto, dá ao discípulo. Aí o discípulo pega aquele cesto e Jesus distribui entre o povo. Senhor, o senhor só botou um pão e um peixe aqui. Distribui, homem, tenha fé. Aí ele vai, tira, dá. Ele olha, ainda tem lá. Ele tira, dá, olha, ainda tem lá. Tira, dá, olha, ainda tem lá. Deus é inesgotável. E ainda ninguém trabalha para Deus de graça. O que aconteceu? Sobrou 12 cestos cheios. Para quê? Um para cada um. Eu lembro uma vez que eu estava desempregado, irmão. E aí, dirigindo a igreja na Vicente Pires, eu falei, Jesus, estou precisando de um sapato. O sapato estava até furado, irmão. Eu falei, Senhor, estou precisando de um sapato. Passei na Poliel, vi um sapato marrom que vinha com cinto, a coisa mais linda. Eu falei, ô Senhor, se eu estivesse trabalhando, eu ia comprar um sapato, dividir em pelo menos 3, 4 vezes. Mas aí, Jesus, como é que faz? Fui para a igreja. E nesse dia eu preguei sobre esse texto na igreja, que ninguém trabalha para Deus de graça. Aí de repente a irmã vai e entra com a sacola dele. Eu falei, rapaz, de onde é que essa irmã vem com essa sacola? Terminei de pregar. Ela falou, pastor, posso falar com o senhor? Pode, irmã. Pastor, olha, eu comprei esse sapato para o meu esposo, só que ele disse que não queria um sapato, ele queria um tênis. Aí ele disse que eu desse o sapato para o senhor quer? Eu falei, quero, irmão. Quando eu abri, meu Deus, era o sapato da vitrine. Deus cuida de você. Deus cuida, pode ficar tranquilo. E aquela grande multidão foi alimentada e ninguém ficou no prejuízo. Quinto milagre, Jesus anda por sobre as águas. Depois que alimentou a multidão, Jesus subiu para o monte para orar, porque o povo estava querendo agora exaltar. Ele saiu dali. Aí disse para os discípulos, atravessa para o outro lado que eu vou orar. E ele está lá em cima no monte, olhando eles lá embaixo. E aí os discípulos sem Jesus estão andando e não saem do lugar. Sabe o que é isso? Sem Jesus você não vai para lugar nenhum. Sem Jesus você não vai para lugar nenhum. Por volta, irmão, aquilo ali, ainda que fosse demorado, e eles não tinham motor, era na mão, mas passar a noite todinha, 3 horas da manhã, aqueles homens estão lá e sem poder sair do lugar. Aí o texto diz que na 4ª vigília da noite, lá vem Jesus andando. E imagina que eles não devem ter visto Jesus assim no clarão, porque tinha luz, não. Estava com tempestade, o mar revolto, e Jesus fazendo o que, irmão? Andando. E os discípulos pensando que ia morrer, pensando que era um fantasma que estava lá. E aí, o que é que Jesus está fazendo? Andando sobre a água. Aí eu vos pergunto, qual era o maior problema daqueles homens naquele momento? O que queria os matar? Não era a tempestade? Não era o mar revolto? Jesus estava andando sobre o quê? É problema para você, mas para ele não é. Problemas para a gente, Jesus anda por cima deles. E aí o Pedro disse, Senhor,
se é tu, eu quero ir ter contigo. Enquanto Pedro está olhando para ele, irmão, ele anda também. Enquanto a gente tiver com os olhos fitos dele, milagres extraordinários vai acontecer na nossa vida, mas na hora que você parar de olhar para Jesus, pode ter certeza, você vai afundar. Mas olha a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus. Quando Pedro afunda e pede socorro, a mão de Deus está lá. A mão daquele que tabernacula com a gente, que está presente, que está ali no momento, ela segura para te trazer de volta ao lugar de origem. Sexto milagre, a cura de um cego de nascença. E eu acho interessante que quando os discípulos olham para esse homem, o que eles dizem? Mestre, quem pecou? Foi a mãe? Foi o pai? Quem foi? O que Jesus diz para eles? Não. Foi ninguém. Isso aqui aconteceu para quê? Para que se manifeste a glória de Deus. Você quer que a glória de Deus se manifeste na sua casa, mas não quer ter problema, né? Você quer que Deus se manifeste na sua vida, no meio da sua família, mas não quer ter problema? Esse milagre, essa cegueira só ocorreu naquela família para quê? Para que Deus manifestasse sua glória. Coisas que ocorrem na nossa vida é para quê? Para que Deus manifeste sua glória. E você sabe como é que Jesus curou ele? Cuspiu, fez lodo, passou no olho do rapaz e diz: ó, vai lá e lava o olho. Não precisou nem de colírio, irmão. Precisou nem de lubrificante e abaque para lubrificar os olhos. Não, vai lá, lava lá que está curado. Aí os doutores da lei falaram: quem foi que fez isso com você? Ah, foi um homem que apareceu aí. Não, pecador não faz isso não. Aí eu acho interessante é que o cego diz: olha, se ele era pecador eu não sei, mas antes que houvesse mundo, nunca vi ninguém fazer isso, abrir olho a cego. E se Deus não ouve pecador, esse homem não é um pecador não. Aí de tanto eles perguntar para o cego, perguntar para a mãe, o cego falou: rapaz, eu acho que vocês também estão agora crendo nele, viu? Aí excomungaram o cego de lá. Sexto milagre. E o último milagre, você sabe qual foi? O milagre operado na família de Marta, Maria e Lázaro. Você consegue compreender por que João está escrevendo? Quem está escrevendo é João. Aquele a quem tu amas está doente. E aí você pensa: Jesus me ama, Jesus entregou a vida por mim, nunca vai acontecer nada comigo. E acontece, irmão. E mandaram um mensageiro, e com certeza ele deve ter ido a cavalo, porque para que a mensagem fosse mais rápida tinha que ser a cavalo. Quando ele chega lá, ele diz: aquele a quem tu amas está doente. A mensagem foi direitinho, não mudou nada. Aí Jesus disse o que para o mensageiro, irmão? Volta lá e diz que isso não é para a morte não. Aí imagina a felicidade dele. Voltou dizendo que não era para a morte, só que quando voltou, ele já estava morto. Como é que Deus faz essas coisas com a gente? Mas passado um tempo, Jesus vai lá. Você conhece a história, irmão? Jesus chega no quarto dia, o corpo já está em estado de putrefação, a cadaverina já tinha tomado conta do corpo, e até a própria irmã disse: não mexe com isso mais não, ele já cheira mal. Aí Jesus disse para ela: ô Marta, parece que você não aprendeu nada do que eu te falei, Marta. Deixa eu falar com Maria. E quando Maria vem, Maria diz a mesma coisa, só que diz de joelho. E aqui eu vejo uma diferença grande. Tem gente que às vezes fala as coisas para Deus, mas fala cara, irmão, cuidado, você vai cair, viu? E tem que falar de joelho dobrado, ali na presença dele, dobrado, debruçado. Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus diz o quê? Ele chora. E você pergunta: por que Jesus chorou, irmão? Para que Jesus chorou? Ele sabia que ele ia ressuscitar.
para saber que ele tem sentimento. Ele sabe o que é ter sentimento. Ele sabe o que é ter sentimento e o que é choro. Ele conhece. O nosso Deus é diferente dos deuses gregos, que nem dialogavam, nem coadunavam com o ser humano. Deus não, ele desceu para estar em nosso meio. Jesus disse: onde vocês colocaram ele? Aí disseram: mestre, vem ver. É o que a gente tem que fazer. É o que a gente tem que fazer. O problema às vezes está grande, aí você apresenta para todo mundo, mas não apresenta para Jesus. E eu lembro agora da irmã Adriana. A irmã Adriana estava passando uma luta. Os primeiros missionários, quando eu mudei aqui para o Riacho Fundo, vieram dirigir uma igrejinha aqui, passando necessidade, irmão, só Deus. E aí a Adriana estava em casa. O que é que ela fez? Ela botou uma cadeira bem na frente dela e disse: Jesus, senta aqui. Tu me trouxe de lá de Belém do Pará, mas o meu esposo, para ficar aqui nessa situação, meu irmão. Aí ela começou a abrir a geladeira e disse: ó, só tem água aqui dentro. Aí abriu os armários, tá vendo? Tá tudo vazio. E aí tá lá ela conversando com Jesus. Aí eu cheguei lá na casa dela, tinha um irmão lá embaixo, irmão com muita compra, e pediu: ô, me ajuda aqui a subir com essas compras. Aí eu fui ajudando a levar essa coisa, era muita coisa, irmão. Aí batemos na porta e nada de, só ouvi os gritos dela lá e nada dela. Até que ela abriu a porta e falou: rapaz, espera um momentinho que eu estou conversando com Jesus. É mesmo, irmão? É porque Jesus mandou trazer essas coisas aqui para a irmã. Jesus respondeu na mesma hora. É só você mostrar para ele, gente. Onde é que vocês colocaram ele? Jesus chegou lá, não precisou muita coisa não. Só orou e deu uma palavra. É só isso que ele precisa. Aí agora você me perguntaria: tá bom, pastor, mas o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com minha família? O que é que isso tem a ver? João vai te responder. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros a ser escritos. Você sabe que João está usando uma hipérbole, mas para a sua época não existia livro como a gente tem hoje. Não existia imprensa. Era documentos daquela época, era pergaminho, papiro, e era difícil de encontrar. Mas como assim, João? Você perguntaria: João, mas como assim? O que Jesus faz não dá para escrever? E a pergunta que a gente deve fazer hoje: sabe por que não dava para escrever? Porque a minha história, a sua história, Jesus ainda está escrevendo e não tem livro para que ele possa escrever nossa história. Se Jesus começa o milagre em uma família e termina o sétimo numa família, é o Deus que cuida da família. Se Jesus não deixou aquela multidão morrer com fome, é porque Deus cuida da família, irmão. Se aquele homem está com o filho doente e Jesus com uma palavra cura lá onde ele está, é porque Deus cuida da família. Nosso Deus está no nosso meio, o Deus que cuida da nossa família, da nossa trajetória, Ele está cuidando de nós, e a nossa história ainda está sendo escrita por Deus. Se coloque em pé. Aleluia. Não importa a história da nossa vida, o livro que Deus escreveu de nós, Ele sabe, vai acontecer tudo do jeito que Ele quer. Eu não imaginava estar aqui pregando para vocês hoje. Eu nunca imaginei casar. Eu nem imaginava estar vivo, irmão. Uma cega foi na minha casa dizer que eu tinha 15 dias de vida, que o diabo queria me matar. Era para eu estar aqui hoje? Isso há 26 anos atrás.
Completei 26 anos, dia 4 de setembro agora, que Jesus Cristo me salvou. Você acha que Deus não escreveu sua história? Ah, você acha que Deus não conhece o que você está passando? Ah, Deus não sabe o que está acontecendo com você. Antes de você existir, Deus já te conhecia e já sabia que você ia passar por isso, e isso aí que Ele permitiu é para que o nome dEle seja glorificado. Ele andou entre nós, Ele cuida de nós, Ele zela por nós, nos mínimos detalhes. Coloca a mão no coração e vamos orar. Faça como Marta e Maria. Vem ver. Senhor, vem ver onde é que está. Se você não acredita, peça para Deus fé. Como aquele homem. Senhor, se tu der uma palavra, irmão, não precisa de muita coisa. Uma palavra dele hoje, o milagre pode acontecer. Senhor, eis aí a tua palavra. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu sabes da necessidade dos teus filhos, de cada família que adentrou aqui nessa noite. Aquelas que vão ver, ó Deus, esta palavra, vão ouvir. Que o teu Espírito Santo trabalhe através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo restaure famílias, supra a necessidade de famílias, cure familiares, o Senhor liberte de drogas, que o Senhor traga, Senhor, aos teus pés, muda a história de famílias que estão representadas aqui nessa noite, assim como o Senhor fez na minha vida, na minha história, na minha família, opera na vida de pessoas para o louvor e glória do teu nome. Tu és o mesmo Deus, e tudo que eu disse aqui, o Senhor sabe que é mais plena verdade. Abençoa o teu povo, eu te agradeço por tudo, em o nome de Jesus, amém.